Um dos grandes desafios socioambientais atuais é pensar nessa complexa e muitas vezes tensa relação entre empresas, políticas públicas e territórios. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa numa prática empresarial ou numa política pública, ela incide num lugar. E esse lugar ele não é só um lugar físico, geográfico, ele é um lugar onde tem pessoas, essas pessoas têm relações entre elas se relacionam com o meio ambiente em torno delas. Essas relações elas podem ser comerciais, elas podem ser afetivas, elas podem ser familiares, culturais, até espirituais. E é um lugar também que tem uma história, tem uma cultura, tem seus hábitos. A esse conjunto de atributos a gente dá o nome de territórios. E quando a gente pensa numa prática, numa política que vai incidir sobre esse território, querendo transformar aquele território, ela vai transformar aquele território, mas aquele território também vai transformar tanto os processos de implementação de uma prática ou de uma política pública, como também os resultados desses processos. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, o que a gente quer almejar com o desenvolvimento sustentável, a gente precisa considerar o território um ente ativo nesse processo. Isso vale desde quando a gente pensa em passivos socioambientais, quando a gente pensa em impactos de hidrelétricas, mineração, impactos de uma empresa e sua cadeia de valor no entorno de uma região, como também vale quando a gente pensa em propostas ativas para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, as políticas de adaptação a mudanças climáticas ou a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são propostas ativas para o desenvolvimento, mas que precisam ser territorializadas para que a sua implementação seja efetiva para o desenvolvimento. O Banco Mundial, em 2017, lançou um relatório onde ele coloca a governança, ou seja, essa concertação entre atores estatais e não estatais, no centro do debate. E ele diz mais, ele diz que quanto mais participação social a gente tiver na formulação e implementação de políticas, mais efetivas e com mais sucesso essas políticas serão implementadas. Isso é muito importante, porque o Banco Mundial e uma série de outros atores na literatura e nas experiências estão mostrando que a participação social ela é fundamental para a gente encontrar soluções inteligentes para o desenvolvimento sustentável. Essa tríade entre territórios, governança e a participação social sendo o fio condutor desses processos é o que a gente vem chamando aqui no Centro de Governança Territorial. A gente vem buscando nos nossos projetos aplicar tanto processos participativos quanto instrumentos e ferramentas para garantir a participação, a concepção de governança e o território como ente ativo nos processos de desenvolvimento. A gente tem aplicado isso em projetos na Amazônia, com instalação de estradas, de hidrelétricas, a gente tem pensado isso e aplicado isso na concepção de valoração de danos socioeconômicos em desastres socioambientais. E a gente tem também discutido com as próprias empresas como é que as práticas empresariais podem, usando os conceitos de governança territorial, aprimorarem as suas relações com o seu entorno. A gente entende que a visão do território como um protagonista do desenvolvimento local, a governança como a concertação necessária entre atores do Estado e fora do Estado e a participação social como pilar condutor dos processos de desenvolvimento é uma forma que a gente vai conquistar, ou pelo menos a gente vai se aproximar da conquista de um desenvolvimento sustentável que seja não só para uma parcela da população, mas que seja para toda a população brasileira e do planeta e que seja um desenvolvimento que parte dos territórios para a gente encontrar soluções inovadoras.